essa honra e oportunidade maravilhosa. E que bom, pessoal, que bom que aqui estamos, que bom que vencemos, que bom que estamos aqui essa noite para prestar o melhor culto ao nosso Senhor. Né? Se chegamos aqui cansados, com certeza, Deus vai operar um renovo nas nossas vidas. Se chegamos tristes, Deus derrama alegria sobre nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. E diante disso, pessoal, eu quero que abram a Bíblia de vocês em Provérbios 29. Sabe as palavras do rei Salomão, um dos homens mais inteligentes dessa terra, que nos ensina muito. Provérbios 29, a partir do 25. Onde fala: o medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor vive em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Então aqui, pessoal, nós podemos observar que está sendo falado a respeito do medo. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes o medo arma as ciladas para que nós venhamos a travar, para que nós venhamos a não caminhar conforme a vontade de Deus. Muitas vezes ele bota gigantes à nossa frente para que nós venhamos a se apequenar, vamos dizer, se diminuir cada vez mais diante desses gigantes, diante desses obstáculos. Mas se nós diminuirmos diante de todos esses gigantes, esses problemas, é porque não estamos confiando no Senhor. Às vezes o medo faz com que venhamos a observar cavernas, vamos dizer, locais para que nós venhamos a se esconder. Mas essa não é a vontade do Senhor, que nós venhamos a estar se escondendo. E diante, muitas vezes, nós acabamos ficando incrédulos e acabamos não confiando no Senhor. Acabamos não tendo a certeza que nós servimos ao Deus, nós somos filhos de um Deus que nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal. Um Deus que jamais vai permitir que algo mal aconteça conosco. E diante disso, diante de situações que passamos, nós ficamos com medo. Mas se estamos com medo é porque não estamos confiando no Senhor. Ou nós temos a certeza que esse Deus que nós servimos de todo o nosso coração é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que jamais deixou nada faltar para o seu povo. Ou nós confiamos ou não confiamos. Porque com certeza, como diz a palavra aqui, se nós confiarmos no nosso Deus, nós iremos viver em segurança. E às vezes nós não temos noção de como nós estamos sendo seguros, guardados pelo nosso Senhor. Porque nós estamos confiando, não temos a noção de quantas coisas Ele nos livra. Quantas vezes, só porque nós batemos um minguinho na ponta do armário, nós achamos que Deus não está nos guardando, não está nos livrando. Mas nós não temos noção de quantas coisas mais perigosas, coisas às vezes uma morte, às vezes uma doença, Ele nos livrou. E às vezes acabamos perguntando: cadê o Senhor, Pai? Mas Ele sempre está batalhando junto conosco, Ele jamais vai nos abandonar. E aqui mais para frente, Ele fala ali que muitos procuram o favor das pessoas. Ou seja, às vezes precisamos de uma cura, às vezes precisamos de uma cura, em vez de ir a Deus, nós queremos chegar naquele super médico que é o chefe dos médicos, porque ele vai curar. Não, nós precisamos confiar no Senhor, que quem vai curar é o Senhor. Às vezes nós queremos que nossos filhos às vezes sejam libertos de uma cadeia, vamos dizer assim. Eu preciso falar com aquele juiz do Supremo Tribunal Federal. Mas quem realmente vai livrar às vezes nossos filhos, as pessoas que estão cativas, é o Senhor. Então nós não devemos estar procurando em pessoas importantes, mas sim no Senhor. Porque aqui, como diz a palavra, o Senhor ele sabe o que cada um de nós merece. O Senhor sabe, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Então que nós venhamos nessa noite afastando, lutando, vencendo, pegando palavras, ensinamentos bíblicos que falam para nós diante do medo. Seja forte e corajoso. Assim como Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, Ele fala para cada um de nós: seja forte e corajoso.
Assim como Davi, diante daquele obstáculo gigantesco, onde muitos acharam que não tinha mais jeito, através da vida de Davi, Deus mostrou que tinha jeito. Como assim foi com Moisés, que estava ali, diante daquele mar vermelho, achou que não tinha mais jeito, Deus abriu o mar vermelho e teve jeito. Então, na minha e na tua vida, tudo aquilo que nós achamos que não tem mais jeito, que nós venhamos a confiar no Senhor, porque nós servimos um Deus que para Ele nada é impossível. Aleluia. E Ele está guerreando conosco, batalhando conosco. Então, ou seja, nós seremos mais do que vencedores. Amém, igreja? Amém. Glória a Peço Deus. que fiquem de pé para estarmos orando. Glória a Deus. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, aqui está a sua igreja, Pai. Vem tocando no coração de cada um de nós. Vem se mostrando cada vez mais para cada um de nós, que todos nós venhamos a ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Que o Senhor venha tocar em nossos corações, papai. Que nós venhamos sair daqui como leões, papai, aonde que nada venha nos abalar. Diante das adversidades, Pai, nós não venhamos a ter medo, Pai. E se assim for, Pai, que nós venhamos a ter um frio na barriga, uma sensação, papai, de desconfiança, mas que nós venhamos, papai, a confiar totalmente em Ti. Que nós não venhamos, Pai, a acreditar em pessoas, Pai, mas saber que o Senhor é aquele que pode fazer tudo aquilo que nós almejamos, papai. E o Senhor, papai, fará por nós tudo aquilo, Pai, que nós merecemos, Pai. O Senhor faz por nós, papai, tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer, que seja feita a sua vontade. E que cada um de nós, Pai, venhamos entregar as nossas vidas em suas mãos. E podemos falar de todo o coração, papai, que seja feita a sua vontade em todos os momentos, papai, da nossa vida. Porque nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. E o Senhor está nos protegendo, nos guardando. E que nenhum mal venha, papai, fazer com que nós venhamos a desconfiar do seu poder, desconfiar do seu amor por nós, Pai. O Senhor já demonstrou tanto amor por nós, papai. Então, essa noite, Pai, nós estamos aqui para prestar o melhor culto ao Senhor, Pai. Vem derramando suas bênçãos sobre a vida de todos nós, papai. Todos aqueles que ainda, papai, não se converteram ao Senhor, venham se converter. Que o Senhor faça, papai, todo joelho se dobrar, toda língua confessar, Pai. Assim como o Senhor tocou nas nossas vidas, Pai, e nós entregamos de todo o nosso coração ao Senhor. Que muitos e muitos, Pai, te achem, Pai, te procurem e te achem, Pai. Que eles possam ver, Pai, que o Senhor estava a todo instante, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Porque o Senhor é um Deus que nos ama. Não nos ama como criaturas, Pai, mas sim como os filhos, Pai. E que nós venhamos a se entregar cada vez mais e mais ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, muito boa noite a todos, né? Graças e paz. Amém. Muito interessante o Breno estava falando, porque os antigos diziam que era sempre bom ter um médico e um advogado na família. Porque a gente, parando para pensar, a gente confia muitas vezes mais nas pessoas do que em Deus. Né? Às vezes a gente pede Deus, coloca um médico lá para me atender, Deus coloca um advogado bom lá para me ajudar, coloca sei lá, todas as áreas, coloca alguém lá na prefeitura para me atender, para me ajudar, mas a gente às vezes se esquece do próprio Deus, né? Quem faz o maior milagre de todos, que é nos dar vida todos os dias, né? Dar o fôlego de vida. Então, essa palavra muito forte, né? Marcou muito agora esse início do culto, porque se a gente parar para pensar, a gente muitas vezes dá mais valor a pessoas do que a Deus. E às vezes dá honras maiores a pessoas do que a Deus. Porque muitas das vezes a gente chega na igreja, no culto, e vai lá e não tem reverência nenhuma ao Senhor, já se joga, não ora, né? Eu falo de mim, tá? Não estou apontando dedo para ninguém, eu falo muitas vezes até de mim. Chega lá,
às vezes já vai trabalhando, já vai fazendo as coisas e não tem reverência nenhuma. Agora, se eu chegasse, entrasse numa sala e dissesse, ó, aqui está o juiz, está o fulano de tal, né? Ó, meritíssimo, não sei o que, né? Tem todo um... Para entrar no fórum também, eu não posso entrar com qualquer roupa, não posso entrar de bermuda. E a gente muitas vezes dá mais honra a essas pessoas do que ao Senhor, né? A gente teme as autoridades e de estar diante delas, e muitas vezes a gente se esquece de ter temor ao Senhor para entrar na presença dele. Muito marcante essa palavra. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos declarar o nosso amor ao Senhor nessa noite.
Santo, santo, santo. Restaure felicidade, Jesus. Sentir os seus lares. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia. E este
estiver se sentindo com o sentimento que você não tem importância, que você não tem valor, lembre-se da presença de Deus. Porque não importa se você tiver estudos, se você tiver faculdades, se você tiver doutorado, se você tiver 1001 coisas, se tirar a presença de Deus da nossa vida, não sobra nada. É verdade. Não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho luxos ou se eu vivo na simplicidade. Se tirar a presença de Deus de mim, não sobra nada. Somente a presença do Senhor é o que nos mantém vivo, é o que nos mantém acesos, é o que nos leva adiante. Por isso que vemos tantas pessoas com tanto e tirando suas próprias vidas. Porque não imaginamos o vazio que dá dentro dessas pessoas, porque não tem Deus. Porque não entendem que precisam da presença do Senhor. Tantas outras coisas não podem preencher esse vazio. Se tirar a presença de Deus da nossa vida, não sobra nada. Santo, Santo, Santo. Sem tua presença não somos nada, Senhor. You are
Nesse último louvor, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Porque muitas vezes a gente é ingrato, né? E o Espírito Santo ministrou ao meu coração dizendo: antes de reclamar, antes de dizer, perguntar ao Senhor, antes de reclamar por onde Ele ainda não te colocou, por onde Ele ainda não te levou, sempre se lembre de onde Ele te tirou. Amém? Basta a gente lembrar de Davi, né? Da onde o Senhor nos tirou, de trás das malhadas. E quando a gente fala isso, eu não fico pensando no Davi, onde ele estava, onde, né? Eu sempre, quando eu ouço de Davi, do rei Davi, que foi tirado de trás das malhadas, eu sempre trago isso para a minha vida, da onde o Senhor me tirou. O que significa na minha vida isso, estar lá, atrás das malhadas? Então, cada um de nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, amém? Amém. Então, isso, o Espírito Santo ministrou a minha vida, creio que Deus vai falar com alguém, porque foi nítido e claro, antes de reclamar de onde Ele ainda não te colocou, sempre se lembre de onde Ele já te tirou. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora Bárbara. Aleluia. Glória a Deus, amém? Graça e paz, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra em Mateus, capítulo 25. Uma palavra muito conhecida, mas que a gente tem vivido ela nos nossos dias lá em casa, e hoje Deus estava me mostrando como é real essa palavra. Mateus, capítulo 25, do 14 em diante. Amém? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo-lhe partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o seu Senhor: Bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, versículo 24. Chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas aonde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Grande o texto, a parábola, mas é para a gente poder entender um pouquinho o que Deus tem para falar aqui.
Tudo que Deus dá na nossa mão tem um propósito de se multiplicar. E Deus, ele espera que a gente seja fiel na administração daquilo que ele confiou nas nossas mãos. Seja a nossa família, seja uma empresa, seja um funcionário, seja um trabalho, seja um dinheiro, principalmente. E às vezes a gente fica esperando que Deus, ele vai descer assim um balão mágico de dinheiro com tudo aquilo que a gente precisa de uma vez só para resolver todos os nossos problemas. Né? O baú da felicidade do céu. E não é assim. Deus, ele vai nos dar algum recurso, e aquele recurso que Deus nos dá, nós precisamos administrá-lo, fazer ele render, fazer ele se multiplicar, negociar, administrar, né? E usar uma inteligência financeira, uma inteligência ali de Deus, para poder fazer aquele dinheiro produzir, render, suprir a necessidade. Então a gente às vezes fica esperando. Eu fiquei esperando que Deus mandasse uma bolada, que eu precisava resolver uns BO. E precisava resolver uns problemas financeiros e pagar muitas dívidas. E eu esperava assim que Deus ia mandar tudo de uma vez só. Eu tinha feito um plano e levei meu plano para a apóstola, toda empolgada. Eu achei que ela ia concordar comigo. E quando eu cheguei lá, ela disse: querida, Deus não faz assim. Deus vai te dar um tanto, e com aquele tanto você vai administrar e fazer render o outro tanto. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Aquele senhor, ele não deu 10 talentos para o cara, ele deu 5. O cara administrou, negociou, trabalhou com aquele dinheiro, com aqueles talentos, com aqueles bens e conseguiu mais 5. Aqueles 5 rendeu 10 na mão daquele que soube administrar. O que recebeu 3, né? 1, 5, 1, 2 e 1. Então o 2 foi lá, mesma coisa, administrou, negociou, multiplicou, rendeu, aplicou, deu o jeito dele, pensou, calculou, planejou, rendeu mais 2, virou 4. Mas aquele que tinha 1zinho pensou: isso aqui não vai resolver nada. Eu vou deixar aqui mesmo porque não vai resolver o meu problema. Quantas vezes você pegou uma quantia de dinheiro e disse assim: glória a Deus, né? Mas isso aqui não resolve o meu problema. Eu já fiz isso algumas vezes. Glória a Deus pelo meu salário, mas não vai pagar nem metade das minhas contas. Eu já fiz isso algumas vezes. Servo mau e negligente. Se tu não aprender a administrar 1, como é que tu vai ter 5? Se tu não aprender a administrar o que o Senhor já confiou na tua mão como um teste, como um treinamento, como é que você quer administrar a sua empresa que você sonha, né? Ou as finanças da sua casa, ou uma igreja? Nunca vai acontecer, porque você não está se deixando trabalhar, você não está nem cuidando daquilo que o Senhor já te deu. E a gente está entrando no ano da fidelidade, e Deus vai estar nos preparando para isso, e essa palavra fala bem disso. Ele chama servo bom e fiel. Não é porque ele aumentou os seus recursos, é porque ele foi um bom administrador. Ele soube usar aquilo que veio na mão dele. E aí, daquele pouco que Deus nos deu, que para mim foi bastante já, que Deus nos deu, abriu uma porta e veio um dinheiro além daquilo que a gente esperava. E aquele dinheiro rendeu exatamente para o dobro que era o que eu precisava. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Veio metade do que eu planejei. E ainda tem que dizimar. Não pode esquecer que aqui eu não tinha aquela parte que é do Senhor, que não é minha. Então veio aquela metade dizimada. Daquela metade dizimada, cobriu o tudo. Que eu fiquei esperando o dobro. E Deus ele é assim, é uma coisa louca que a gente não consegue explicar. E hoje eu fechando as contas, eu disse: meu Deus, bem no dia que eu vou fazer a oferta lá no Oeste, era isso mesmo que eu precisava experimentar, essa palavra. Não importa se o Senhor te deu 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos, a responsabilidade é a mesma. Administrar com fidelidade, fazer aquilo render. Senhor, eu tenho só 2. A minha dívida é 5, eu precisava de 5 talentos, o Senhor me deu só 2, porque a minha dívida é para 5, mas amém, me dá uma estratégia aqui, o que eu vou fazer?
você. Esse vai para lá, esse vai para cá, esse eu negocio aqui, esse eu jogo lá, esse eu faço assim, aqui vai render tanto. E tu vai, o Espírito Santo vai te dando sabedoria. Uma sabedoria que não é nossa. Uma sabedoria que vem do alto. E você consegue resolver aquilo que vem na sua mão. Quando você decide ser fiel e responsável com aquilo que o Senhor já te deu. E Ele vai ver, você pegou 5, multiplicou mais 5, vem e entra no gozo do teu Senhor, na alegria completa do teu Senhor. Fosse fiel no pouco, pois agora eu vou te colocar sobre o muito. E o muito de Deus começa a vir sobre nós. À medida que nós vamos mostrando a nossa fidelidade e a nossa responsabilidade com aquilo que Ele tem confiado nas nossas mãos. É fé. É pura fé. Mas é a fé que move o sobrenatural. Amém? Amém. E os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas sementes no altar também precisam ser administradas com fidelidade. O que é do Senhor e ponto, sem negócio. E eu preciso trazer para o meu Deus aquilo que não pertence a mim, mas que pertence ao meu Senhor. Porque esses bens que o servo entrega não são dos servos, são do Senhor. O Senhor confiou os bens dele aos seus servos. Então, quando o Senhor vem, ele precisa receber de volta aquilo que é dele. E nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos lançar uma semente de fé, uma semente de fidelidade, uma semente de multiplicação. E você vai ver. Se você tem 1 talento, se você tem 2, se você tem 5, eles vão se multiplicar na sua mão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos semear na casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as sementes do teu povo, os dízimos, as ofertas depositadas no teu altar. E declaramos, Senhor, que essa é uma semente de fidelidade, uma semente de responsabilidade, uma semente de multiplicação, Senhor. Aquilo que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Não importa se é 1, se é 2, se são 5 talentos, que o Senhor nos dê capacidade e sabedoria para administrar com fidelidade, Senhor, com cuidado, com zelo, aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, não só para nós, mas para a nossa casa, para os nossos que estão por próximo, para a igreja do Senhor, a obra do Senhor que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Que o Senhor nos dê integridade, retidão e responsabilidade. Que o Senhor nos ajude a fazer render, a fazer multiplicar, Senhor, de uma forma milagrosa que a gente não sabe nem como explicar. Aquilo que o teu filho, a tua filha precisa para suprir cada uma das suas necessidades. Nós declaramos isso, uma semente que vai trazer uma multiplicação extraordinária para o suprimento de cada centavo de conta, para o suprimento de cada alimento, para o suprimento de cada roupa, de cada calçado, de tudo que os teus filhos precisarem. Haja essa multiplicação e a provisão extraordinária do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor e receber a nossa pregadora da noite, obreira Tainá, vestir poderosamente para falar conosco. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a Tainá diante do Senhor e nós declaramos os céus permaneçam abertos sobre a cabeça dela. Que ela encontre aqui liberdade para falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela nesses dias, com graça, com sabedoria, com revelação, com autoridade, com liberdade, com muito poder. Vem curando, libertando e transformando as nossas vidas, renovando a nossa mente pela tua palavra através da vida da tua filha, removendo tudo aquilo que é contrário neste lugar e contra a vida dela. Nós declaramos a bênção e o poder de Deus se manifestando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.
Gostaria de pedir a todos que abram a sua Bíblia no livro de Salmos 141. Glória a Deus. É impressionante como Deus fala, né? Ele já veio falando desde a abertura do culto, né? Nos alinhando ao caminho que Ele gostaria de traçar na noite de hoje. Eu achei muito engraçada essa semana, pois eu já estava assim, eu estava até falando pro meu esposo, eu falei, tô tranquila, eu tenho uma ministração pronta, preparada. E aí essa semana Deus me pegou e falou, não é nada disso que eu vou querer falar. Ai Deus, e agora, Pai? E agora, Senhor? E aí Ele começou a me mostrar algumas situações e ministrar na minha vida e me mostrar algumas coisas. E eu falei, meu Deus, Pai, e agora? Corri estudar. E eu espero em Deus que eu consiga passar tudo aquilo que eu preciso passar na noite de hoje. Amém? Salmo 141. O Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os meus ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo. Será isso mercê, repreenda-me. Será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão principados penha abaixo, mas ouvirão a minha palavra, o que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados meus ossos à boca do sepulcro, porquanto se lavra açúcar a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, e em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, o rei Davi, ele escreveu num momento de muita angústia, onde ele clamou ao Senhor proteção. E que tipo de proteção? Ele estava clamando sobre as proteções para ele não cair em tentação. E quais eram as tentações naquele momento? Ele levantou um clamor para que ele mantesse em meio ao caos a sua pureza, sabe? E ele clamou a Deus pedindo assim, Senhor, coloca um guarda em frente à minha boca. E por que ele clamou assim? Porque a nossa boca fala o que o coração está cheio. Essa semana teve uma situação em casa com os meus filhos e eu corrigi eles e aí eu comecei a conversar com eles, falando assim, filhos, existe coisa que tem preço e existe coisa que tem valores. Infelizmente hoje os nossos hábitos estão muito focados para aquilo que tem preço, para aquilo que a gente pode oferecer um jeitinho para ter, mas as coisas que têm valores estão sendo esquecidas.
acabamos hoje em dia perdendo muito tempo com o nosso celular. E aí vendo coisas que não agregam, falando coisas que não agregam. E a nossa boca sai exatamente aquilo que a gente tem, tá vendo ali constantemente, né? E que hoje a gente consiga refletir o que realmente o que tem valor e o que tem preço. Amém? Amém. Eu peço para que todos possam abrir ali em Marcos 12, no capítulo 12, versículo 30. Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e a tua força. 31. E segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. E por que eu estou falando do celular hoje? No dia que eu tive que corrigir, foi exatamente falando sobre o celular. Falando assim, ó, filho, deixa o celular para brincar, deixa o celular para dar atenção para coisas que realmente são importantes. E ali agora na hora do louvor eu estava bem pensando nisso. Eu falei, meu Deus, eu falei tanto com meu filho, mas eu acabei caindo no mesmo problema. Esses dias eu conversei com meu esposo e aí eu desabafei com ele. Eu falei, muitas das vezes eu pego o celular para não ter que conversar, para não ter que ficar falando da minha vida. E ali eu perco horas, sabe? E o mundo girando ao meu redor, as coisas acontecendo, as pessoas ali, e eu ali perdendo tempo para eu não expor, para eu passar como boa crente, como pessoa perfeita. Então ali eu me afogo no celular e finjo que estou invisível. E quantas vezes a gente faz isso, né? E ali a Bíblia pede para que a gente ame o nosso próximo. Como que a gente vai amar quem a gente mal está vendo? Quantas vezes a gente passa despercebido pelas pessoas, está com a cara na tela e nem vê quem está ali? Às vezes a gente viu o status dela, mas não viu ela passar do nosso lado. Verdade. E isso é muito triste, sabe? Porque Deus fez a gente para viver em comunhão pessoal. E aí eu falei para meus filhos também, eu falei bem assim, ó, dê valor para quem é real. O intelectual é depois, mas o que é real, o que é ali da hora, é o que vai valer a pena naquele momento, né? Quantas famílias hoje em dia estão se perdendo? Às vezes a gente está dentro da mesma casa e cada um no celular e ninguém está conversando. Quantas rodas de amigos estão se acabando? Quanto afeto, quantas amizades nem aconteceram. E a gente ali perdendo tempo. Quem sabe eu não gostaria de me expor e aí eu fico ali no celular. Mas quanta palavra eu podia estar falando no lugar onde eu estou me escondendo. Quanta ajuda eu poderia estar dando. Sabe que a gente sabe todas as tiradinhas de celular, todas os bordões, a gente reconhece. É que nem tem um bem antigo que eu anotei, eu fiquei pensando, né? Esse não é dessa época, mas é inevitável a gente não lembrar disso, né? Eu não sei se eu posso falar o nome de marca, mas quando a gente fala bem assim, é um McDonald's, na mesma hora vem na cabeça da gente, né? 2 hambúrgueres, eu falo assim, molho especial. Se a gente fala, né, agora da atualidade das crianças, se alguém chega pra mim e fala assim, e aí teus meninos têm um baby food, na hora vem, mãe! Eu falo, quantas coisas a gente já vai gravando e a gente vai passando isso. Como tá cheio o nosso coração, a gente vai passando. Nem tava ali a febre do morango do amor, aquela febre do morango do amor, e aí o interesse era comprar. Gente, eu escutei relatos de pessoas que chegaram a passar mal por não ter comido. E o que eu mais assim achei forte, né? Eu falei, todo mundo se preocupou em comprar, reclamou de preço, o morango foi lá pra cima no valor, mas eu não vi um vídeo de ninguém comprando o morango do amor
e oferecendo a outra pessoa que não tem. Esse domingo, a gente estava lá na sede e uma das crianças veio perguntar assim: ô tia, tu comeu o morango do amor? Eu falei: eu comi. Pois é, tia, eu não comi. E aquilo assim eu fiquei pensando, falei: nossa, eu fiquei tão preocupada, nossa, querer ver como é que era, né? E não me preocupei em nenhum momento. E eu não quero ser radical e ficar forçando uma barra e falar assim: ai, que tu não pensou no outro. Mas são pequenas atitudes que a gente não tem mais. A gente não tem mais esse zelo de olhar para as outras pessoas e perguntar se a gente pode ser útil de alguma forma. E infelizmente, vendo todas essas coisas, como a gente já está no automático, a gente vê o quanto a gente virou um algoritmo. Não é verdade? Quando eu era criança, eu tinha muito medo de ler o Apocalipse, né? Porque eles falavam assim, que a gente um dia, quando estivesse nos finais dos tempos, nós seríamos um número. E hoje a gente é o quê? Hoje a gente não passa de um número. De um CPF, de um RG, de uma conta, de um Pix. A gente não passa de um número. Então a gente vê que as coisas estão acontecendo, o tempo está se acabando e a gente está perdendo tempo. Eu me dei o trabalho de pesquisar, em média, quanto tempo as pessoas têm gastado no celular hoje em dia. E numa pesquisa básica, que eu nem fui muito a fundo, que eu olhei ali no Google, as pessoas perdem 9 horas e 13 minutos por dia, aproximadamente, com cultura inútil. Meu Deus. Se a gente pudesse voltar, talvez as crianças não, né? Porque graças a Deus hoje eles têm uma vida muito diferente da nossa. Mas nós adultos, se a gente pudesse voltar, se tivesse um botãozinho no tempo e Deus permitisse a gente voltar 9 horas e 13 minutos de um dia qualquer, quantos de nós não voltaria? Quantos de nós não gostaria de... Meu Deus, eu tenho uma referência de pessoa que para mim foi tremenda, que hoje eu creio que está na glória, que é meu avô. Quanto tempo eu nem precisava das 9 horas, claro que eu gostaria. Mas se eu tivesse 10 minutos com ele, para dar um último abraço, para mim já seria incrível. E olha quanto tempo a gente perde vendo nada. Nada, a gente para ali, é uma piada, é uma brincadeira desagradável, e o pior é que assim, ó, no meio das coisas que a gente diz que está agregando, tem muita coisa ruim no meio. E aí, quanta coisa a gente absorve, e quando vê, a gente está falando exatamente como está sendo mostrado ali. Isso é muito triste, né? Eu vou pedir para que vocês abram a palavra ali em Filipenses 2. No versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um como os outros a superiores a si mesmo. A rede social e a internet nos faz imaginar uma vida de conto de fada, aonde a gente vê casamentos perfeitos, filhos perfeitos, estudos perfeitos, trabalhos perfeitos, renda financeira perfeita, viagens perfeitas, tudo muito perfeito. Ninguém vê a caminhada de ninguém. Todo mundo vê as pessoas ali sempre acinturadinhas e corpos maravilhosos, e ninguém vê os bastidores, né? Mas a própria palavra de Deus fala que a gente não deve se vangloriar. E quantas vezes, né, a gente dá aquela olhadinha quando posta uma foto, vai ver quantas pessoas curtiram. Então a gente tem isso no nosso coração, a gente quer ser aceito, a gente quer se mostrar, a gente quer falar o quanto o nosso também é perfeito.
Às vezes a gente não expõe as nossas vidas, mas expõe alguma coisa, um filho de qualquer forma, e aí a gente quer ver quantos acham igual a gente, que é bonitinho, que é lindo, que é engraçadinho. Então a gente também acaba e a gente esquece que nós não fomos feitos para ficar se vangloriando de nada que temos, porque nada é nosso. Verdade. Nós fomos feitos para estar embaixo, ainda mais quando Deus nos chama. E a gente tem ainda, que não é muito, né? Mas temos um pouquinho mais de conhecimento ali. Ali é onde muito é dado, muito é cobrado. Deus nos dá, não é de graça. E Ele nos cobra por isso. Quando a gente sabe do erro, é cobrado 3 vezes pior. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu corrigi no meu filho. E eu pior ainda, pior, Deus, que vergonha, eu queria me afundar ali naquele banco, eu falei, eu não tô acreditando, Deus, e Deus falando bem assim, e o pior, se você não dá atenção para quem é real na tua vida, imagina para mim. Nossa, aquilo me quebrou assim, porque eu fiquei pensando, meu Deus, para tirar 1 hora por dia, para orar, para tirar 1 hora por dia, para ler a Bíblia, é uma briga comigo mesmo. Agora eu tiro 9 horas para ficar vendo em rede social, e no meu Insta, e no meu Face, e no minha Shopee, que eu já que é para expor, bora lá. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu não acredito, e o pior é que na Shopee eu nem tenho comprado nada, só enchido meu carrinho. Ato profético. Ai, Pai, tem misericórdia da minha vida. E aí eu fico, e pra quê, né? Pra quê? Então que hoje ele realmente, ali a palavra de Salmo, eu abri com ela, porque eu creio que hoje Deus Ele está nos protegendo. Amém. De coisas grandes, sabe? Eu acho que chegou uma era, até porque estamos entrando no ano da fidelidade, onde a gente precisa de verdade ser fiel. E fiel com Ele. Não dá mais pra gente se perder em coisas tão pequenas. Daí isso cabe muito pra mim hoje. Meu Deus, eu tô tão esmagada quanto eu quero passar essa palavra, porque a gente se perde em coisas tão pequenas. Eu fiquei pensando, às vezes a gente olha assim, falta 10 minutinhos, eu vou dar uma olhadinha no celular e ali foi 1 hora. Quantas vezes a gente se atrasa por estar, só um negocinho, só quero ver um negocinho. Às vezes tu tá convivendo ali, não precisa nem ir muito longe, dentro de casa. Tu olha pro teu marido e tu sabe dizer qual que é a cor favorita dele? Hoje em dia os casais não param mais pra trocar essas ideias, sabe? De perguntar pro teu filho qual que é a preferência, tu prefere doce ou prefere salgado? Hoje em dia não tem mais quem senta na mesa. Isso é muito triste, sabe? Eu tava, hoje, conforme eu estava escrevendo ali a ministração, eu falei, meu Deus, é tanta coisa. Eu tô há 1 ano a gente está cantando junto, né, Juninho? Eu não sei quem o Juninho é direito. Eu sei só o que aparenta ali dentro da igreja. A gente nunca sentou para trocar uma ideia, fazer uma amizade. Entendeu? Coisas que eram normais. Meu Deus, como era comum quando criança tu acha muito engraçado, assim, a criança chega 5 minutos, eles já são melhores amigos. Eles já estão se abraçando, já querem ir na tua casa, já pousar, já sabem um da vida do outro. E tudo certo, não tem maldade, não tem nada. E aí tu vai vendo como a gente vai se perdendo ao longo do tempo, né? E nós somos irmãos. Isso é que é o mais doído, assim, sabe? E então hoje Deus nos trouxe aqui pra gente começar a querer resgatar onde a gente está, através de nós. Falei assim, hoje eu vou fechar o celular, vamos conversar com os colegas do serviço, com quem está ao redor. Sempre é impossível a gente sentar com as pessoas e não ter uma palavra naquele momento. Quando eu parei de me esconder atrás do celular lá no salão de beleza onde eu trabalho, eu comecei a entender para que eu sou útil. Então hoje as meninas chegam para mim, eu sonhei tal coisa, o que tu acha? Ai meu Deus, então vai lá e ora por mim. Coisa que não acontecia. Antes eu ficava ali tentando esconder o que estão falando de mim, o que estão pensando em mim.
E hoje não, hoje eu tenho liberdade, né? Glória a Deus. Porque eu sei que para alguma coisa eu posso ser útil. Ah, que nem que seja para chegar, limpar o salão e trazer a presença naquele lugar, mas eu estou sendo útil. Eu estou abençoando, eu tô sendo disponível para o meu irmão. Eu estou prestando mais atenção nelas do que no meu celular, na minha vidinha, no meu repolinho, nos meus negocinhos. Então, eu creio que hoje o que Deus quer resgatar em cada um de nós é isso, sabe? O que realmente tem valor, que são os nossos irmãos, que são as pessoas ao nosso redor, que é a nossa família, que é o nosso marido, é os nossos filhos, é os nossos pastores, as pessoas, os filhos de Deus. Pois a gente fala assim, a gente é filho de Deus, que nós somos um só corpo. Tu já pensou se um pé se achasse melhor do que o outro pé e resolvesse andar para lados opostos? Não teria como. Então, para ser um corpo, precisa ter harmonia, precisa ter uma amizade, precisa ter cumplicidade, senão não tem como ter corpo. Eu não posso ser um corpo acabar sem saber quem ela é. Eu não posso ser um corpo com os meus filhos se eu não sei quem eles são, mesmo estando dentro de casa junto. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir também para que vocês abram em Romanos, no capítulo 12. Do versículo 9. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós a honra uns aos outros. E por que muitas vezes a gente se limita em se afastar e preferir o que não é real? Porque infelizmente o sistema enfiou goela abaixo a gente que nós precisamos absurdamente ser melhor do que o outro. A gente precisa voltar a ter consciência que a gente não... É que nem um casamento. Casamento não serve para... Eu não casei para eu ser feliz. Eu casei para fazer o meu esposo feliz, fazer a minha família feliz, para eu servir para eles e vice-versa. No meu trabalho, eu não entrei para ganhar dinheiro, eu entrei para servir. E servir com amor, sem hipocrisia, com amor fraternal. Foi para isso que Deus me colocou lá. Na igreja, eu não estou lá para eu receber. Eu estou lá para servir. Amém. E ser útil de qual forma for possível. Tanto faz se ela está no altar ou se é está lá fora lavando o banheiro. Mas Deus me criou para servir e não para ser servida. Então, que a gente resgate isso. Que a gente possa estar de verdade com as pessoas e entre nós e através de nós. E a Tainá não pode mais ver celular, então pode. Pode sim, faz bem. Às vezes a gente tem pessoas que estão longe da gente. Uma vez eu postei, nunca tinha postado um devocional no grupo da família. Eu sempre postei na igreja, já postei no meu trabalho, mas nunca tinha postado no grupo da família. Por quê? Porque eles me conhecem. Eles sabem exatamente quem eu sou. Meu sobrenome é Rosa, sabe que essa rosa tem um espinho? É rosa. E aí, uma vez eu resolvi postar. Aí coloquei lá um devocional e fiquei pensando, meu Deus, minha família, eles são muito mistos em religião, assim.
Aí eu falei, meu Deus, ou eles estão achando que eu sou uma crente fanática, eu virei uma crente fanática, ou eles vão ficar me julgando, e eu, nesse turbilhão na minha cabeça. Aí eu tenho uma tia, que ela é a dos irmãos mais velhos, assim, ela é a mais velha. E é aquela mãe de todos, que fala pra todos, e que fala na cara, e critica, e braba, e aquela coisa assim, é uma pessoa excelente, eu amo ela demais. E aí eu fiquei ali esperando, e eu tenho alguns parentes que são evangélicos também, e eu esperei deles vir o avivamento. Falei, então alguém vai colocar um coraçãozinho, nada. Aí essa minha tia colocou. Quando eu vi ela escrevendo, eu falei, pronto. Amém. Ela, isso mesmo, filha, que bom ver você pensando desse jeito, que bonito. E continuou o meu devocional, assim, foi falando, já foi chamando o sobrinho, falando de... Falei, meu Deus, que tremendo, né? Que poderoso. Então, aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, né? Podia ter feito isso, meu Deus, se eu colocasse numa agenda assim, ó, menos uma hora e tirasse uma hora para fazer isso para minha família. Seria tão tremendo, né? Mas a gente não faz, né? Mas que hoje a gente vai aprender e hoje, em nome de Jesus, nós iremos resgatar essas pequenas coisas. Sim, amém. E poder estar cada dia mais presente, sabe? Mais real na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de pedir a vocês abrir ali em 1 João, no capítulo 3. Ai, Senhor, muito obrigada, Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, que assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Irmão, não vos maravilheis a esse mundo que vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Vou repetir isso aqui. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante a Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois o nosso coração nos acusa certamente. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento
que nos ordenou, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Amém. Então é o mandamento do Senhor, que a gente se faça presente na vida das pessoas, que a gente se faça útil na vida das pessoas e que a gente aprenda de verdade o que tem preço e o que tem valor. Porque infelizmente isso está se acabando, então que Deus hoje nos trouxe aqui é para que a gente se levante como fortes e corajosos, como diz a abertura, para que a gente avance, mesmo parecendo radical, mesmo parecendo fanático, mas que a gente tente resgatar pelo menos no nosso meio o que realmente tem valor. O sentar na mesa, o conversar, o estar atento. Lá em casa a gente tinha, né, que agora a gente tem trabalhado bastante. Mas ainda tentamos manter esse hábito de quando a gente está os 4 juntos, não tem celular. Se a gente está na praia, a gente está correndo, está fazendo bagunça. Normalmente eu estou implicando, eles estão bagunçando. Desse jeito, mas está todo mundo ali. É isso. E é isso que faz a diferença. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Peço que se coloquem de pé. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, Sim. pela essa oportunidade, Senhor Jesus. Nos ajuda, papai, a ser reais, Senhor. E valorizar o que é real, papai. Nos ajuda, Senhor, a nos submeter, papai. E sentir forte nos nossos corações, Senhor, que fomos feitos para servir. E que a gente esteja disposto a fazer isso em amor, em alegria, papai. Pois o Senhor deu o seu único filho por nós, Senhor, com todo amor, com toda alegria, papai. E a gente sabe, Senhor, o quanto isso deve ter doído, Senhor. Então que a gente resgate, papai, em nossos corações, Senhor, essa vontade de amar uns aos outros, Senhor Jesus. Sem querer ser melhor, Senhor, simplesmente amar, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Condenado por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Meus pecados para oferecer, mas mesmo assim amor, mas mesmo assim amor. Uma frase te
colocamos a oração em segundo plano, a palavra em segundo plano, a comunhão com a igreja em segundo plano. Nos isolamos, nos escondemos atrás de um sistema, de uma máquina que foi criada para ser uma bênção, mas que pode se transformar em uma maldição, Senhor, se nós não usarmos com sabedoria. Nos perdoa, Senhor. Que o Senhor volte a ser o centro, que o Senhor volte a ser a prioridade no nosso coração, exatamente como diz essa música. Não te trocar por mais nada, porque todo vazio que havia em nós foi preenchido com a tua presença. É o Senhor que nos preenche de verdade. Aleluia. É o Senhor que nos completa de verdade. Aleluia. É o relacionamento com pessoas reais que faz de nós pessoas reais. Perdão, Jesus, por andarmos no superficial, naquilo que é fingido, naquilo que não é verdadeiro, quando o Senhor é totalmente o oposto disso tudo. Nessa noite nós queremos que o nosso coração se alinhe ao teu outra vez. E que o Senhor restaure e nos ajude a resgatar relacionamentos reais, uma vida real, uma vida contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença neste lugar. Bem real, né? A gente busca preencher um vazio com algo que é mais vazio do que o nosso próprio vazio. Que loucura. Mas a gente se distrai, a gente vacila na caminhada, né? Mas que bom que vem uma palavra como essa para trazer a gente de volta para o princípio, para o prumo das coisas. Não troque aquilo que é real por aquilo que é um engano, por aquilo que é irreal, por aquilo que não é verdadeiro, né? Quando se apaga as luzes, quando se desliga a câmera, ali sim é a vida real. Que a gente possa viver essa realidade que é a vida de Cristo em nós, amém? Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra e pela forma como o Senhor conduziu todas as coisas neste lugar. Que não tenha sido só mais uma palavra pregada, mas que ela fique cravada nos nossos corações. E toda vez que a gente precisar, o Espírito Santo nos lembre dessa palavra, que a gente possa viver e praticar o que foi ensinado aqui. Queremos ser pessoas que caminham com o Senhor, pessoas que são reais e que são de verdade, pessoas que manifestam de verdade a glória do Senhor. Abençoa teu povo, teus filhos, guarda-nos debaixo das tuas mãos poderosas, que a tua proteção, os teus livramentos estejam conosco em todos os nossos caminhos. A paz e a prosperidade nos alcance e uma semana de vitória esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente até terça-feira, em nome de Jesus.